Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao canal do YouTube de Dicas do Cartola, Craque Guga FC. Uma breve recapitulação: na última rodada, mais conhecida como a 22ª rodada do campeonato, o time do canal fez 89,96 pontos, uma ótima pontuação para a rodada. Esperamos seguir assim adiante nessa e nas próximas rodadas. Bom, vou começar a fazer a análise da 23ª rodada. Eu acredito que tenhamos jogos muito equilibrados nessa rodada, nenhum grande favorito assim. O primeiro time que eu vou estar destacando aqui é o Internacional, que recebe o Remo no Beira-Rio. Esse jogo é na segunda-feira. Eu acredito que o Inter tenha tudo para vencer essa partida. Também vou estar destacando aqui o São Paulo, que recebe o Coritiba no Morumbi no sábado às 21 horas. São Paulo não vem numa boa fase no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom resultado no meio de semana pela Sul-Americana, onde empatou com o Bolívar lá na altitude de 3.600 metros. Mas eu acredito que nessa rodada o São Paulo tenha tudo para voltar a vencer no Brasileirão. Eu vou fazer primeiramente uma ressalva aqui também em relação ao Atlético Mineiro. Teoricamente o Atlético é favorito contra o Grêmio, jogando na Arena MRV. Porém o Grêmio vem de uma semana onde ele não jogou, né? Foi eliminado da Sul-Americana, teve tempo para trabalhar aí. E o Galo jogou, né? Pela Sul-Americana e vem poupando muito o seu time no Campeonato Brasileiro. Então eu não vou estar escalando nenhum jogador do Galo devido ao perigo de um jogador ou outro não poder jogar nessa rodada. Mas o Galo é favorito contra o Grêmio. Outro destaque aqui é o Flamengo, que vai até o Maião, vai até Mirassol, enfrentar o Mirassol. Devido ao potencial do elenco rubro-negro, não é um jogo fácil, mas o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Também vou fazer um destaque em relação ao Atlético Paranaense, que recebe o Bragantino na Arena da Baixada. O Furacão vem numa grande fase, apesar da eliminação na Copa do Brasil. O artilheiro do campeonato com 14 gols, fazendo muitos gols. Leozinho muito bem também. Acredito que o Furacão também deva vencer este jogo. Uma peça pontual ali do Vasco, que recebe o Santos em São Januário, acredito que possa ser colocada. O Bahia vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense, também uma peça pontual, outra do Bahia também vai muito bem. E por final aqui eu vou destacar também o Palmeiras, que vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense em péssima fase. O Palmeiras também não vem tropeçando nos últimos jogos, mas acredito que o Palmeiras deva jogar com a sua equipe quase titular. Então, devido ao potencial do elenco palmeirense, uma peça ou outra também pode ser colocada nessa rodada. Bom, vamos ao início da escalação prévia da 23ª rodada. Como técnico, irei estar escalando Paulo Pesolano do Internacional. Para mim o Inter não vou dizer o grande favorito, mas é o time com mais possibilidades nessa rodada. Como eu disse aqui, não tem nenhum grande favorito nessa rodada. Além de Paulo Pesolano, outras boas opções como técnico. Dorival Júnior, técnico do São Paulo. Eduardo Domingues, técnico do Atlético Mineiro. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo. E também Odair Hellmann, o técnico do Furacão, do Atlético Paranaense. Mas como eu já disse aqui, nessa rodada estarei escalando Paulo Pesolano do Internacional. Agora vamos para a posição de goleiros, os nossos goleiros. Nessa rodada irei estar escalando o Rossi do Flamengo. É complicado o jogo com o Flamengo contra o Mirassol, mas acredito que Rossi possa fazer boas defesas nesse jogo e quem sabe sair com SG também. Eu estou mesclando muito o sistema defensivo porque eu não confio em nenhum time muito nessa rodada no sistema defensivo. Outras boas opções além de Rossi no gol: Matheus Cunha, o goleiro do Internacional. Rafael, goleiro do São Paulo. Santos, goleiro do Atlético Paranaense. E Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando nessa rodada como goleiro Rossi do Flamengo. Agora vamos para os nossos zagueiros, a nossa dupla de zaga. Nessa rodada, minha dupla será composta por Gustavo Gomes, do Palmeiras. Ele vem retornando de lesão, um jogador muito forte na bola aérea. O Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. Não é um jogo fácil contra o Fluminense,
mas acredito que possa ser colocado uma peça do Palmeiras no sistema defensivo. E ao lado de Gustavo Gomes, irei estar escalando o menino Arthur Dias, do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que tem um sistema defensivo sólido, é uma das melhores defesas do campeonato. Então irei estar escalando Arthur Dias ao lado do Gustavo Gomes. Outras boas opções, Arboleda do São Paulo, ótima opção. Ainda estou pensando ali, estou numa dúvida entre Arboleda e Gustavo Gomes. Caso eu faça a mudança, irei avisar previamente ali no canal e no Instagram. Ao lado de Arboleda também Domingos Duarte, o português, que estreou muito bem na Sul-Americana, zagueiro do São Paulo. Pode ser uma boa opção. A dupla de zaga do Internacional, Mercado e Maripã, também podem ser boas opções para essa rodada. Léo Ortiz e Léo Pereira do Flamengo. Cabe uma ressalva ali em relação a Léo Ortiz. Talvez Danilo possa jogar nesse jogo, mas também são boas opções. E os zagueiros do Palmeiras, Gomes já estou escalando. E também Murilo, do Palmeiras, um jogador muito forte na bola aérea também, pode ser uma boa opção. Mas como eu já disse aqui, minha dupla de zaga será formada por Gustavo Gomes do Palmeiras e Arthur Dias do Atlético Paranaense. Agora vamos para a nossa posição de laterais, os nossos laterais. A minha dupla essa rodada será formada por Bernabé do Internacional. Unanimidade essa rodada. Quem não escalar o Bernabé essa rodada vai estar errando. Lateral, tem o favoritismo da rodada com o SG. É um jogador que joga no ataque, apesar de ser lateral, então é unanimidade nessa rodada. E ao lado de Bernabé, irei estar escalando Lucas Ramon do São Paulo. É um dos poucos jogadores do São Paulo que vem numa regularidade boa. Ele pontua naturalmente, faz bastante desarme, sofre faltas, então acredito que seja uma boa opção para essa rodada. Sem ser Bernabé e Lucas Ramon, outras boas opções Matheus Bahia, o outro lateral do Internacional, o Wendel, lateral do São Paulo, os dois laterais do Atlético Paranaense, Benavides e Gilberto, Renan Lodge do Atlético Mineiro, caso Renan Lodge jogue. Como eu já disse anteriormente no canal, o Atlético Mineiro vem mesclando muito o seu time no Campeonato Brasileiro. É arriscado colocar peças do Galo nessa rodada, apesar do favoritismo. E também vou estar citando aqui o Piquerez, lateral do Palmeiras. Mas como eu já disse aqui, minha dupla de laterais será formada por Bernabé do Internacional e Lucas Ramon do São Paulo. Bom, vamos para a posição de meio de campo, os nossos meias. Meu trio de meio de campo nessa rodada será formado por Alan Patrick do Internacional, unanimidade, batedor de pênalti do Inter, deu um confronto favorável, tá jogando mais na frente agora nesse esquema com o Paulo Pesolano, sendo praticamente como se fosse um falso 9 ali, né? E recuando para fazer as jogadas de armação. Ao lado de Alan Patrick, irei estar escalando John Arias do Palmeiras. John Arias que é um jogador que pontua muito naturalmente, faz muito desarmes, finaliza, sofre falta. Ótima opção para a rodada também. E para fechar, irei estar escalando o menino Neymar. Neymar que finalmente fará um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não tenho certeza, mas se eu não me engano é o primeiro jogo do Neymar válido para Cartola jogando fora da Vila Belmiro. Eu acredito que ele joga essa rodada porque o Santos vai jogar na altitude no meio de semana pela Sul-Americana e aí sim eu acredito que ele seja poupado nesse jogo. Então meu trio será formado por John Arias do Palmeiras, Neymar do Santos e Alan Patrick do Internacional. Outras boas opções Arrascaeta, caso Arrascaeta jogue, eu não duvido que ele seja poupado para dar lugar ao Paquetá. O Flamengo talvez poupe alguns jogadores devido ao confronto contra o Cruzeiro no próximo meio de semana pela Libertadores. Mas Arrascaeta sempre deve ser citado, né? É sempre uma grande opção. Rodrigo Nestor do Bahia é uma ótima opção, ele vem jogando como meio armador no Bahia, enfrenta a defesa fraquíssima da Chapecoense e vem de boas pontuações o Nestor nas últimas rodadas. E para fechar ali, você tá também o Mateuzinho do Vitória, o Vitória que é muito forte em casa, acredito que seja uma opção mais para correr por fora aí. Mas como eu já disse aqui, meu trio será formado por John Arias do Palmeiras, Neymar do Santos e Alan Patrick do Internacional. Bom, agora vamos para os nossos atacantes, o nosso poderoso ataque. Meu trio de ataque nessa rodada será formado por Pedro, do Flamengo,
Viveiros do Atlético Paranaense, faixa de capitão no Viveiros nessa rodada. E ao lado desses dois eu irei estar escalando Jonathan Calleri do São Paulo. Calleri que renovou seu contrato. Acredito que está na hora de voltar a marcar no Campeonato Brasileiro. E como reserva de luxo, irei estar escalando Carboneiro do Internacional. Outras boas opções: Luciano e Arthur do São Paulo, também boas opções. Leozinho do Furacão, vem numa boa fase o Leozinho, também é uma ótima opção para a rodada. Flaco Lopes do Palmeiras. Alejo Vélez, o argentino, o centroavante do Bahia, também é uma boa opção para a rodada. E também vou estar citando aqui Cassierra, o centroavante do Galo. Fica aquela ressalva do Galo que a gente não sabe exatamente o time que o Galo irá a campo. Bom, mas como eu já disse aqui, meu trio de ataque mais reserva de luxo será formado por Pedro do Flamengo, Viveiros do Atlético Paranaense, faixa de capitão para o Viveiros nessa rodada, e Jonathan Calleri do São Paulo. Como reserva de luxo, Carboneiro do Internacional. Agora eu vou recapitular o time para vocês, cartoleiros e cartoleiras. Meu técnico será Paulo Pesolano do Inter, no gol Rossi do Flamengo. A dupla de zaga será formada por Gustavo Gomes do Palmeiras e Arthur Dias do Atlético Paranaense. Os dois laterais são Lucas Ramon do São Paulo e Bernabei do Internacional. O trio de meias, Neymar dos Santos, John Arias do Palmeiras e Alan Patrick do Internacional. E no ataque, mais reserva de luxo, Pedro do Flamengo, Kevin Viveiros, o artilheiro do campeonato, faixa de capitão para o Viveiros. E ao lado desses dois, Jonathan Calleri do São Paulo. E como reserva de luxo, Carboneiro do Internacional. Senhoras e senhores, é isso. Desejo uma excelente rodada a todos. Esperamos voltar a mitar novamente. Boa sorte a todos e fui!